Preparação para a UBMEP, a prova agora dia 4 de junho. Seguindo, nós continuamos na prova de 2023. Quantos são os números ABC de 3 algarismos distintos, tais que o número AB de 2 algarismos seja divisor de ABC? Então, olha só, a gente precisa de uma centena dividido por uma dezena e a gente quer saber quantos números vai ser divisor de A, B, C. Como assim, né? Quando nós tivermos uma centena aqui. Opa, cadê minha caneta? Aqui. Então, olha só. Eu tenho que ter um valor no lugarzinho do A, né? Tenho que ter um valor no lugarzinho do B e tenho que ter um valor no lugarzinho do C, né? Algarismos, a gente só tem 10 algarismos, tá? Só que na posição A não pode ter o zero, porque daí não vira uma centena. Então, a gente vai ter 9 algarismos aqui. No lugar do B, se são algarismos distintos, não se pode repetir, nós vamos ter aqui 8, né? E na hora que nós dividirmos por uma dezena, né? A, B. Então, o que acontece aqui, tá? Os divisores de ABC, para eles serem distintos, né? E a gente conseguir dividir, a gente pode fazer o seguinte, C ser igual a 0, né? Então, a gente vai conseguir ter 9 algarismos na primeira posição e 8 algarismos na segunda posição, achando que 72 números de 3 algarismos distintos, né, tais que os números de 2 algarismos distintos seja divisor de A, B, C dessa centena. Tá bom? Gerando assim, então, resposta letra C, ok? 4 números inteiros positivos, não necessariamente distintos, estão escritos em um quadro. O produto deles é 2048 e a soma é 67. Qual é a menor soma possível de 3 desses números? Então, vamos voltar aqui, ó. O produto desses números, são 4 números, né? Dá 2048. Toda vez que eu falo em produto, eu estou falando de continha de vezes, certo? Então, eu vou pegar aqui e vou fazer uma fatoração de 2048, tá? Dividindo por 2 aqui vai dar 1, 0, 2, 4, divide por 2 de novo, vai dar 5, 1, 2, divide por 2, vai dar 4, 5, 6, divide por 2, vai dar 2, 121, 2 dá 4, sobra 1, 16, 128. Dividido por 2, vai dar 64. Opa! Agora chegou aqui, né? 64 dividido por 2, 32, que dividido por 2 dá 16, que dividido por 2 dá 8, que dividido por 2 dá 4. Tô quase acabando. Dividido por 2 dá 2, que dividido por 2 dá 1. Então, olha só. 2048, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. É a mesma coisa que eu fazer 2 elevado a 11. Então, eu tenho aqui que o produto, né, desses números vai dar 2048 e a soma é 67, tá? Então, eu vou pensar aqui, ó, qual é a menor soma possível de 3 desses números. Então, eu tenho que pensar que 3 desses números, né, vai dar... somando esses números vão dar 67, mas eu preciso pegar apenas 3, não 4 desses valores, tá? Então, se eu olhar aqui, ó, 2 elevado a 5, que é 2 elevado a 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 elevado a 6 dá 64, certo? Então, se der 64, depois os outros valores aqui já vai ser maior que 64. Então, aqui não pode ser. Qual é a menor soma possível desses 3 números? Né? Então, eu vou pegar o menor. Se esse 2 elevado a 6 já dá 64, não dá. Então, eu vou pegar aquele são produto aqui, ó, 2 elevado a 5. Aí, eu vou pegar os menores valores dele. Quais são os menores? 2 elevado a 0 e 2 elevado a 1. Porque eu sei que esses valores
esses produtos aqui, ó, essas potências, tá? Mais um, que são 3, são 4 valores, que os produtos deles dá 2048. E a soma dá 67. Só que olha só a pergunta, qual é a menor soma possível de 3 desses números? Então, 2 elevado a 6 já dá 64, já chega pertinho do 67. Então, eu vou pegar a soma do número anterior, que dá 32, que é 2 elevado a 5, dá 32, certo? Depois, eu vou pegar as menores potências que eu tenho, 2 elevado a 1, que é 1, 2 elevado a 0, desculpa, que é 1, e 2 elevado a 1, que é 2. Então, somando esses valores, 32 mais 1, 33, mais 2, 35. Então, qual é a menor soma possível desses 3 algarismos? 35, letra B, né? Porque eu não tem como aí chegar no 67, porque no 67 ele vai ultrapassar, bom? Então, não tem como pegar 2 elevado a 6, que vai dar 64. Exercício 13 dessa prova, né? As idades de 3 crianças são 7, 8 e 9 anos. Na figura, vemos a resposta de cada uma delas, quando perguntada sobre suas idades. A criança com 8 anos foi a única que mentiu, tá? A criança mais velha e a criança mais nova são nessa ordem. Então, gente, olha só. Se a criança que tem 8 anos é a única que mente, tá? A criança que fala que não tem 8 anos é a criança que mentiu. Por quê? Porque isso daqui gera contradição, olha só. Se eu tenho uma pessoa que fala assim, ó, não é 7 anos, então ela está falando a verdade. Não é 9 anos, então ela está falando a verdade. Não é 8 anos, se é a pessoa que se ela estiver falando a verdade, ela não tem 18 anos, né? Se ela está fazendo uma afirmação verdadeira, né? E ela tem 8 anos, ela entra em contradição, tá? E quando a pessoa entra em contradição, é onde a gente descobre a nossa afirmativa falsa. Então, a criança que tem o cabelinho preto, fala que não tem 7 anos, então, na verdade, ela vai ter 9 anos, que é o contrário aqui, já que é de 8 anos, tem 8 anos, né? É 8 anos. E a criança que tem o cabelo loiro, fala que não é 9 anos, então, na verdade, ela tem 7. Então, quem é a criança mais velha é a pessoa loira. Então, aqui, ó, letra C, porque ele quer na ordem, né? Opa, quem é a criança mais velha é a criança mais nova. Opa, troquei a ordem. Então, vamos voltar aqui, que eu já ia colocando na alternativa errada. Qual é a criança mais velha? Então, a criança mais velha é aquela que tem 9 anos, a de cabelo preto, né? E a criança mais nova tem 7 anos, de cabelo loiro. Então, letra B. E a de 8 anos é a que mentiu. Se ela tá falando a verdade, ela não tem os 8 anos. Se ela tem os 8 anos, ela entra em contradição. Aí não tem como. Beleza? Exercício 14. Uma formiga, inicialmente no vértice A, anda sobre as linhas do quadriculado da figura sempre para a direita ou para cima, até chegar ao vértice B. De quantas maneiras ela pode fazer isso passando por algum dos 4 pontos destacados? Então, vamos chamar esse ponto aqui de P. Esse ponto que está bem aqui do lado esquerdo. E lá embaixo, de Q. Por quê? Porque a nossa formiguinha, ela sai do ponto A e só vai andar para a direita. E depois ela só pode andar para cima. Nesse ponto Q, ela só pode fazer isso uma vez. É só um caminho, ela vai tudo, chega nesse ponto e sobe até chegar no P. E nossa formiguinha que anda para cima e para a direita, saindo do ponto A, ela só pode fazer esse caminho uma vez para passar no ponto P e depois virar à direita para chegar no ponto B de bola, né? Então, tanto o ponto Q e o ponto P, ela só tem um caminho para fazer para cada ponto. Então, aqui ela tem 2 caminhos, 2 maneiras de fazer isso, passando por esses 4 pontos. Já o ponto, vou chamar esse ponto aqui de S e esse ponto aqui de R. Vamos lá. O ponto S, ela vai subir. Então, ela pode subir um quadradinho, virar à direita e subir de novo, chega no ponto S e vira à direita. Só que ela pode fazer isso para qualquer momento que ela estiver subindo aqui, ó, nessa primeira lateral. De subir, de chegar nesse ponto
aqui, ó, à esquerda, né? E virar à direita, subir, chegar no ponto S e do ponto S, né? Fazer o caminho até chegar no ponto B. Então, se a gente olhar aqui, ela pode fazer aqui, ó, uma, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o ponto S, ela tem 6 de 6, né? Qualquer momento aí ela pode decidir esse momento. E quando ela sai de A para ir para o R, a mesma coisa, ó, ela pode subir, depois ir para a direita, ou ela pode decidir subir aqui na segunda coluna, na terceira coluna, na quarta coluna, na quinta coluna ou na sexta coluna. Então, tanto o ponto para ela passar do ponto S ou no ponto R, ela tem 6 por chances de 6 possíveis maneiras, né, fazendo isso, de passar pelos pontos, né, já que ela tem que passar pelos 4 pontos destacados. Então, ela tem 36 maneiras passando pelo ponto S, mais 36 maneiras passando pelo ponto R, mas mais 2 maneirinhas ali, uma passando pelo ponto P e uma passando pelo ponto Q. 6, 6, 12, vai 1, 3 mais 3, 6, 7, mais 2, 72 mais 2, 74 maneiras dela ir fazer isso passando nos pontos destacados. Então, a gente encontra aqui a letra E, certo? Ok? Por último, o exercício 15 aqui, ó, Elisa cortou 4 quadrados iguais dos cantos de um cartão retangular para montar uma caixa sem tampa. As faces laterais da caixa têm áreas de 24 centímetros quadrados ou 28 centímetros quadrados. Qual era a área do cartão antes de ser cortado? Então, vamos pensar aqui. Olha só. Essa lateral aqui do cartão, essa parte aqui de cima, né? Eu vou chamar essa lateralzinha aqui, ó, de A. A, C e A. Então, ó, toda essa partezinha aqui, né, uma lateral, certo? E também, ó, esse quadradinho aqui, então, eu vou chamar de A. Então, vou pegar essa lateral aqui esquerda, vou chamar essa partezinha aqui também, ó, toda essa lateralzinha de A. Então, eu vou chamar A, B e A, certo? Então, se eu quero saber a área do cartão, né, aqui, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer essa altura aqui, com esta lateral aqui, certo? Então, esta área do cartão, se eu pegar ali a lateral do lado esquerdo, eu vou ter o A mais B mais C. E tenho que multiplicar por essa largura aqui, ó, que é A mais, mais, que não é C, aqui é A, desculpa, é A mais B mais A, depois a outra lateral que entra o C. Agora sim, agora acertei, C mais A. Então, eu tenho aqui, que eu tenho uma lateral que é B mais 2A, e uma outra lateral, que é C mais 2A, ok? Então, vamos pegar as informações que eu tenho aqui, ó. A vezes C é essa partezinha aqui, ó, de 28 centímetros. Então, A vezes C é igual a 28 centímetros. E essa outra lateral aqui, ó, A vezes B é igual a 24 centímetros quadrados, certo? Ok? E eu tenho o volume da caixa. Olha só que legal, né? O volume da caixa é A vezes B vezes C. Porque na hora que eu dobro, olha só essa altura aqui desse quadradinho aqui, né? Na hora que eu dobro a caixa, esse A vira a minha altura. Então, eu tenho B e C. Se eu quero saber o volume, é tudo que vai dentro dessa caixa aqui, ó. Então, tudo que vai dentro dessa caixa é A vezes B vezes C, que é igual a 168 centímetros quadrados, centímetros cúbicos, né? Então, olha só, AB, né? AB é 24. Da onde eu tirei aqui, ó? Daqui. AB vezes C, então é 24, 128.
E eu tenho, então, 168 dividido por 24, que dá o C, certo? Deixa eu fazer aqui. 168 dividido por 24. 16 não dá. Acho que é 6. Não, C vezes 4. 6 vezes 4, 24. Aqui já não vai dar. Vamos voltar aqui, peraí. Vamos. Cadê minha borracha? Tava trocando aqui as informações, mas vamos voltar. Então, 168 dividido por 4 dá 7, né? 7 vezes 4, 28. Aqui, ó, 168 dividido por 24. O que nós temos? 7. 7 vezes 4, 28. Mais 2, 7 vezes 4, 14, 15, 16. Belezinha. Achei o 7. Fechou? Então, agora que eu tenho 7, 28 dividido por 7, então eu achei que o A é igual a 4, né? E agora eu tenho o A vale 4, ó, o A vale 4. Então, 24 dividido por 4, eu vou achar que o B vale 6, tá? E agora eu volto lá na minha equaçãozinha, na minha formulinha diária, onde eu coloco B é 6, mais 2A, que é 8, 2 vezes 4, 8, vezes C, que é 7, mais 2A, que é 8. Então, eu vou ter aqui 6 mais 8, 14, vezes 7 mais 8, 15. Um pouquinho, assim, trabalhosinho, mas a gente chega lá com a equação, né? E 14 vezes 15, vou fazer aqui em cima, 14 vezes 15, 4 vezes 5, 20, 5, 6, 7, 0, 4, 1. Então, eu tenho aqui 210. Então, a minha área do cartão, antes de ser cortada, ela tem 210 centímetros quadrados, certo? O que seria, então, a nossa letra D, tá bom? Demora um pouquinho aí, né? A gente tem que lembrar de colocar umas letrinhas para a gente fazer as equações, pegar as informações corretamente, né, das laterais das faces aí do cartão antes de ser montado, tá bom? Letra D, tá certinho? Ok, é isso, então até o próximo vídeo.